Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de soluções, falando agora das unidades de concentrações. A concentração é uma relação entre a quantidade de soluto, que pode estar expressa em massa, volume, mol, e a quantidade de solução, ou seja, o volume final daquela solução produzida, preparada. Como exemplo aí nós temos o soro fisiológico, que é o cloreto de sódio 0,9%. O que significa esse 0,9%? Significa que em cada 100 gramas dessa solução tem 0,9 gramas de cloreto de sódio e 99,1 gramas de água. Entre as unidades de concentração, ela é utilizada para descrever quantitativamente a composição da solução, como por exemplo, a concentração comum, que é gramas por litro, ou seja, a massa de soluto em gramas dividido pelo volume em litro. Então, a unidade de concentração é grama por litro. A densidade, que também não deixa de ser uma unidade de concentração, que é a massa da amostra em gramas dividido pelo volume da amostra em centímetro cúbico. A concentração molar, ou também chamada de quantidade de matéria, é o número de mols de uma solução dividido pelo volume da solução em litros. As unidades de massa que nós utilizamos normalmente são grama, quilograma, miligrama. E aí nós temos as correspondências que nós já vimos no primeiro ano, Então isso é só recordar um pouquinho. E as unidades de volume que são o litro, o metro cúbico e o mililitro. O cálculo de concentrações ele vai ser realizado a partir da razão, ou seja, da divisão entre a quantidade de massa, nesse exemplo aí em gramas, do soluto, e o volume, nesse exemplo aí também em litros, da solução. Então, a concentração C é igual a M dividido por V, onde M está em gramas e o volume em litros. Então, nós vamos obter essa concentração aí em grama por litro. Essa é a unidade da concentração. Então, cada tipo de concentração vai ter uma unidade diferente. Nosso primeiro aprendizado sobre a unidade da concentração vai ser em porcentagem. Então, ela vai ser expressa sempre tantos em 100. Por exemplo, o percentual massa-massa, ele vai relacionar em gramas a substância, que é o soluto, que está contida em 100 gramas de solução. Outro tipo de percentual é o percentual massa por volume, que é o mais usual. Ela vai ser expressa em gramas da substância em 100 mililitros da solução. Também temos o percentual volume-volume, que significa o volume em mililitros de soluto, quando ele é líquido, em 100 gramas de solução. E também o percentual volume-massa, que expressa o volume em mililitros da substância, do soluto líquido, em 100 gramas de solução. Então vamos a um exemplo. Calcule a percentagem massa-volume quando nós temos 623 mg de caseína em 150 ml de leite. Nós já vimos ali anteriormente que o percentual é calculado como massa por volume em grama por 100 ml. Então, nós vamos ter que transformar de miligrama para grama. Então, quando nós temos 623 miligramas, significa que nós temos 623 dividido por 1000. Por quê? Porque cada grama corresponde a 1000 miligramas. Então, 623 dividido por 1000, nós vamos obter ali 0,623 gramas. Então, vamos armar agora a regra de 3. Eu tenho 0,623 gramas em 150 mililitros. X vai corresponder a 100 mililitros. Então, resolvendo aí, nós vamos obter que o percentual de massa vai ser 0,623
623 dividido por 100, 150, vezes 100. Nós vamos obter aí a resposta 0,415%. Um outro exemplo, 74 mg de vitamina C em 150 ml de suco de laranja. Fazer a mesma transformação, porque estava em miligrama. 74 mg, para transformar para grama, eu preciso dividir por 1000. Então, vai corresponder a 0,074 gramas. Então, nós temos aí, armando essa regra de 3, nós temos 0,074 gramas, está em 150 mililitros, que foi o dado aí do problema. Em 100 mililitros, para calcular o percentual, né, nós vamos ter X. X, então, vai ser igual a 0,074 dividido por 150 vezes 100. Resolvendo isso daí, nós vamos ter 0,05% de caseína. Outra unidade de concentração é ppm, ou seja, parte por milhão. Essa unidade é utilizada quando nós temos quantidades muito pequenas, como, por exemplo, análise de água para ver os contaminantes, análise de sangue. Então, quando nós temos um pequeno percentual, uma pequena quantidade daquela substância naquele volume. Então, ela expressa as relações entre as partes por 1 milhão de partes. Quando nós estávamos vendo percentual, nós vimos partes por 100 partes, né? Percentual. Essa não, é parte por 1 milhão de partes. Então, ela vai representar para a gente miligrama por 1 milhão de mililitros. Então, nós vamos ter ali que sempre achar essa relação, 1 milhão de mililitros ou miligrama por 10 a terceira litros. 10 a sexta mililitro, que corresponde a 10 a terceira litro, né? Então, nós vamos ter que sempre achar esse percentual dessa forma. Por exemplo, em 250 mililitros de solução contendo 0,01 miligramas de sulfato, sua concentração em ppm seria... Aí nós temos que achar ali, ó, uma parte por milhão de partes, né? Quando 1 ppm é igual a uma parte por 1 milhão de partes. Então, vamos ver ali, ó, 0,01 miligramas, que foi o quanto continha de sulfato, está em 250 ml de solução. Essa aí é a regra de 3 que a gente está armando com os dados do problema. Para x miligramas, que é quanto que a gente quer achar, né? O resultado está para 1 vezes 10 a sexta mililitro de solução. Então, resolvendo essa regra de 3, nós obtivemos 40 miligramas de sulfato em 10 a sexta mililitro de solução. Isso significa dizer que essa concentração é igual a 40 ppm. Outra unidade de concentração semelhante ao ppm, né, seria o ppb. O que significa isso? Parte por bilhão. Então, não se liguem muito nesses números tão grandes ou tão pequenos, né? O que importa é vocês acharem a quantidade de soluto no volume de solução indicado na unidade de concentração. Nesse caso aqui, ó, parte por bilhão, nós vamos achar o número de miligramas em 1 bilhão de partes de mililitro, ou quantidade em miligramas em 10 a sexta litros. Né? Então, vamos ver aí, ó, em 250 mililitros de solução contendo 0,01 miligramas de chumbo, ela vai corresponder a quanto? Então, pegando os dados aí do problema, nós vamos armar essa regra de 3. 0,01 miligramas de chumbo correspondem aqui a 250 mililitros de solução, como foi relatado aqui no problema, ó, 250 mililitros de solução. X miligramas vai corresponder a 10 a nona mililitros de solução. Então, calculando, resolvendo essa regra de 3, nós vamos ter 40.000 miligramas de chumbo em 10 a nona mililitros de solução. Isso corresponde a dizer que nós temos uma concentração de 40.000 ppb de chumbo. A densidade da solução, né, versus a concentração comum. Qual é a diferença disso? A densidade, ela inclui a massa da solução dividido pelo volume da solução. Já a concentração, ela vai corresponder à massa
dissoluto dividido pelo volume da solução. Essa que é a diferença. A densidade é massa por volume da solução, né? Então, vocês sempre já brincaram disso, né? De perguntar quem pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Isso normalmente a gente vai representar por esse esquema aí, né? A densidade. Então, quem é mais denso? O que é densidade? Densidade é a compactação das moléculas. Quanto mais compactado tiver, mais denso vai ser aquela substância. Por exemplo, o chumbo. Uma pequena quantidade de chumbo, ela vai corresponder ao grande volume de algodão, né? Ela só tem um pequeno volume, chumbo ali, correspondendo em massa à mesma quantidade de um volume grande de algodão. Isso significa que o chumbo é mais denso do que o algodão, ou seja, ele é mais compacto. Então, quanto mais compactado, mais denso ele vai ser. Quando nós calculamos aí a densidade, né, que ela é calculada da mesma forma que a concentração, nós temos a massa da substância dividido pelo volume da substância. Então, densidade, portanto, pode ser obtida em gramas por centímetro cúbico, né, que é a mesma coisa que gramas por mililitro. E aí nós vamos ter a unidade de massa da substância em grama e a unidade de volume em centímetro cúbico ou mililitro. Então, π é igual a m dividido por v. Densidade igual a massa sobre volume. A água líquida, ela possui o maior valor de densidade ou massa volúmica que a água sólida. Por isso, né, que ela flutua, os icebergs flutuam exatamente em função disso. E os gelos também nas bebidas, né, eles vão flutuar porque a densidade dele é menor. Então, quanto menor a densidade, ele vai estar mais acima do outro que tem uma densidade maior. Tem uma história, né, que se conta e que Arquimedes, né, um matemático e físico grego, ele viveu em Siracusa, na Sicília, há 23 séculos. Ele era amigo do rei de Siracusa e ele suspeitava, né, que seu ourive estava usando um metal mais barato em vez de usar ouro para fazer a sua coroa. Assim, o rei pôs a Arquimedes o problema de descobrir se a coroa era mesmo de ouro ou não. Naturalmente, Arquimedes pensou bastante no problema. E um dia estava tomando banho de imersão e reparou que o seu corpo parecia mais leve. E teve a ideia, para resolver o problema, também falam que consta que ele caiu no banho e veio ao mundo gritando Eureka, Eureka, achei, achei, em grego, né? Isso é uma história que contam, né? Pode ser uma anedota ou então pode ser ocorrido veridicamente, né? Então, o que ele fez para tentar calcular ali se o ouro era puro da coroa do rei? Primeiro, ele determinou a massa da coroa, depois mergulhou a coroa na água e mediu o volume de água deslocado, ou seja, o volume que a coroa ocupa, né? Ele repetiu a experiência com um pedaço de ouro puro com a mesma massa da coroa. Sabendo que a massa da coroa e do pedaço de ouro determinou as massas volúmicas. Caso os valores encontrados fossem iguais, é porque a coroa era de ouro puro. Se fosse diferente, menos um ourives no reino de Siracusa, porque o rei ia mandar cortar a cabeça do ourives, né, que estava roubando ele. Então, como é que nós vamos fazer isso, né? Esse exemplo aí, né, como ele descobriu se era de ouro ou não, nós só vamos saber resolvendo essa questão. Essa foi uma questão que caiu no Enem ou no vestibular, né? Em que a coroa pesava 2 kg de massa. Arquimedes mergulhou-a em um recipiente contendo água e verificou que o deslocamento da água correspondeu a 140 mililitros. Sabendo que as massas específicas do ouro e da prata são, respectivamente, 20 gramas por centímetro a menos 3 e 10 gramas por centímetro a menos 3.
Essa da prata, a última, né? Arquimedes pôde concluir que há na coroa uma massa em prata equivalente em gramas a... Vamos verificar aí. A densidade igual a massa por volume, né? Então, nós temos 2.000 dividido por 140 centímetros cúbicos, que seria o volume, né, que deslocou. Então, nós temos aí uma densidade de 14,3. Por aí já dá para perceber o que? Se fosse ouro puro, a densidade seria 20 gramas por centímetro cúbico. Se fosse de prata pura, ela seria quanto? 10 gramas por centímetro cúbico. Então, só pela densidade, só por esse cálculo simples, já dá para ver que na coroa havia mais prata do que ouro. Porque a densidade ali está mais próxima da prata do que o do ouro. Então, a densidade da coroa então, é igual à massa da coroa dividido pelo volume da coroa. A coroa, então, nós temos uma massa de ouro mais uma massa de prata, dividido pela massa de ouro mais a massa de prata. Aí nós vamos obter aí o percentual que nós vamos ter. Então, nós temos ali, ó, resolvendo aí a questão, 10,3, que foi a densidade encontrada, como nós calculamos ali no slide anterior. E substituindo ali, ó, o volume de cada um especificamente, pelos dados que nós temos de densidade, massa por volume, para obter menos incógnitas, né? Então, a massa de ouro mais a massa de prata é igual a 2.000 gramas, ou seja, 2 quilos. Isso foi dado no problema também. Então, nós temos ali, substituindo, né, essa parte daqui, ó, substituindo esses dois aqui por 2 quilos, nós temos que 14,3, resolvendo essa expressão, vai ser igual a 2.000 dividido pela massa de ouro mais as 2 vezes a massa de prata, dividido por 20. Isso aqui fazendo aqui o MMC, né? Então, resolvendo essa questão aí, nós vamos ter que a densidade de massa, né? A densidade vai ser calculada ali a partir da densidade, a massa dos dois, a massa de ouro e a massa de prata. Resolvendo essa expressão aí, nós vamos obter 14,3 vezes a massa do ouro mais 28,6 a massa da prata, igual a 40.000. Então, 14,3 igual a 2.000 dividido pela massa de prata, porque nós sabemos que a massa de prata mais a massa de ouro é igual a 2.000 gramas. Então, substituir ali para obter só uma incógnita. Então, nós vamos resolvendo aí essa expressão, nós vamos obter 14,3 vezes a massa de prata é igual a 11.400. Portanto, a massa de prata é igual a 798 gramas. Então, na realidade, né, o rei, né, estava sendo roubado pelo Ourives. Metais diferentes, eles vão apresentar densidades diferentes. Então, nós vamos obter aqui, ó, que a densidade do alumínio é igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico, a densidade do cobre 8,9 gramas por centímetro cúbico. Você já deve ter pego o cobre, o alumínio, o chumbo na mão e saber qual que é mais denso, né? Uma amostra de alumínio puro com 1 centímetro cúbico de volume tem uma massa de 2,7 gramas. Esse valor permite caracterizar se a substância é mesmo alumínio, né? Então, aqui tem uma tabela com as diversas densidades de algumas substâncias, né? Então, vamos ver aqui, ó, que o isopor é o menos denso de todos. E desse grupo aí, ó, o mais denso é o ouro, 19.300 quilos por metro cúbico, enquanto o isopor é 15 quilos por metro cúbico. É muito pouco denso, né? A densidade da solução, então, é a relação entre a massa da solução e o volume da solução.
pode ser expresso ali gramas por litro, gramas por mililitro. Aí você tem que ver qual é a unidade que está sendo solicitada, né? Então, fazendo um exemplo aí, ó. O rótulo do frasco ao lado indica que 1,05 gramas de solução apresenta um volume de 1 mililitro, ou seja, M igual a 1,05 gramas e V igual a 1 mililitro. Qual é a densidade desse produto? Então, a densidade vai ser massa dividido por volume, que é igual a 1,05 dividido por 1. Então, a densidade aí, nesse caso, né, do ácido acético vai ser 1,05 gramas por mililitro. Assim, nós temos, né, 1,05 gramas em 1 mililitro e 1.050 gramas de solução em 1.000 mililitros. Então, a densidade também pode ser expressa em 1,05 gramas por mililitro ou 1.050 gramas por litro. Bom, então por hoje nós ficamos por aí. Até a próxima!